Pode dar um glória a Deus aí, uma salva de palmas a Jesus. O Senhor é bom, amém? Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos com um desafio hoje aí, né? Na verdade, já tem umas 2 semanas que as nossas crianças estão congregando conosco aqui no templo por causa do espaço ali, né? Brevemente, acredito, semana que vem, elas já vão poder retornar a utilizar lá, amém? Então, peço paciência dos irmãos aí conosco. Já está quase tudo pronto e eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Mas ainda tem alguns lugares aqui dentro, ó. Tem aqui do lado da minha mãe, tem ali do lado da Vanessa, do lado da Carol ali, ainda tem não. Então, não fique aí sem lugar para sentar. Se quiser sentar aqui em cima também, aqui perto, não tem problema. Amém? Deixa eu já te dar uns avisos aqui bem rapidinhos. Nós estamos na semana que vem com uma conferência de jovens chamada Mover 412, amém? Ó, o Anthony, é isso aí, Anthony Palma, né? A conferência, nós vamos estar recebendo aqui o irmão missionário David Mateus. Ele é dos Estados Unidos e está morando em Goiânia. Já há 5 anos ele recebeu uma palavra de Deus, e a palavra foi: o Brasil será o próximo local do avivamento para as nações. E esse jovem deixou tudo lá nos Estados Unidos, veio para cá e está morando aqui em Goiânia. E nós tivemos a oportunidade de fazer esse contato com ele, ele vai estar aqui. Às vezes você pensa assim: ah, pastor, mas essa conferência é para os jovens, então eu não vou precisar ir, né? De 0 a 100 anos, eu falei hoje, viu, seu Oliveira? Pela manhã, o seu Oliveira está ali, ó, pai do pastor Wilson, 92 anos. Eu falei com ele, falei hoje de manhã, o seu Oliveira vai estar na conferência de jovens. Amém, seu Oliveira? Aí, então, de 0 a 100 anos, todo mundo é jovem e todo mundo vai estar aí, amém? Então, venha participar com a gente. Vai ser sábado à noite, 20 horas, domingo pela manhã e domingo à noite. Nós vamos estar com esses 3 cultos aí. O David vai estar ministrando a palavra, e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso para nós, né? Tá ali a camisa, o pessoal já fez, não dá mais tempo de fazer, mas quem quiser depois pode procurar a Alessandra, a Vanessa aí. Pode ser que talvez consigam de alguma forma, não sei como, mas, né, depois vocês se viram aí, né? Tá jogando a arte da camisa ali, o povo vai achar que pode comprar ainda. Aqueles que não temem os olhos de fogo, amém? Então, vocês venham participar, orem, né? Estejam conosco, e eu tenho certeza que vai ser bênção. No final do culto aqui, ó, do lado esquerdo, para quem está saindo, e para quem está aí fora já do lado direito, vai ter uma cantina com cachorro quente gourmet aí diferenciado. Eu nunca comi, né? Vou comer pela primeira vez. Então, passe ali, em vez de você sair para fazer um lanche aí fora, abençoe essa cantina de hoje, porque vai ser para finalizarmos algumas coisas do Kids. E também nós já estamos vendo ali toda a mobília nova para os Kids, amém? Cadeiras, os climatizadores, ar-condicionado. Então está ficando a sala bem bacana. Está escuro lá hoje, não dá para você ver, mas passe aí depois e veja, vai ser importante. E dia 21, anote a data aí. Cadê os homens? Dá um grito de glória, os homens aí. Não foi fraco, hein? Cadê Bill? Tá trabalhando? Levanta a mão e dá um grito, os homens aí. Então anota essa data aí, dia 21, viu, irmão Wilson? Irmão Wilson, você ficou preocupado, Lucas. Falou assim: vou lá no falar de homens de Novembro Azul. Ele já estava querendo indicar os 2 voluntários para o Lucas lá, né? Nós vamos ter uma palestra para todos os homens. Mas não se preocupe não, homens. É uma coisa boa para falar de sua saúde, do seu cuidado, para você chegar bem lá nos 92 anos, igual o seu Oliveira, né? Então você vai ter a oportunidade de cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, do seu espírito. Amém? Dia 21 nós vamos fazer aqui um tempo de comunhão, de confraternização com os homens. O Lucas vai estar trazendo uma palestra aqui também para nós. E nós vamos estar trazendo algumas palavras, algumas coisas aqui que eu creio que vai ser bênção na vida de todos os homens. Amém? Deus abençoe, meu filho. Então não fique de fora, vai dar na segunda-feira, tá bom? Vai dar na segunda-feira. Venha participar com a gente aí. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Eu acho que é só isso, né? A partir de domingo que vem, você já vai poder também aí ver a camisa do ano que vem. Dê o seu nome para o final de ano, para a nossa festa de confraternização. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1. Se puder ficar sobre os seus pés.
Hebreus capítulo 11, verso 1. Só isso, né? Nós de aviso. Hebreus 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode repetir comigo? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso 2: pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Repita comigo assim: o que se vê não foi feito do que é visível. Verso 6 agora: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Pode estar sentado, deixa sua Bíblia aberta aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com você hoje sobre fé. E muitos de nós, talvez de alguma maneira, já ouvimos ou já dizemos em algum tempo: ah, eu tenho fé. Talvez já tenha falado: eu aprendi a fé com os meus pais. Talvez já tenha pensado: ah, eu já herdei a fé dos meus pais. E esse texto aqui em Hebreus capítulo 11 é um texto muito particular, porque alguns chamam, né, como a galeria dos heróis da fé. Há pelo menos 8 personagens aqui que a Bíblia cita, desde Caim até Abraão. E existe alguns que a Bíblia, aqui em Hebreus 11, ele até cita, mas não conta a história desses autores, desses homens de fé. Mas o que me chama a atenção é que, quando vai contar a história de Abraão em Hebreus 11, 12 versículos são contados acerca de Abraão. E eu estava perguntando ao Senhor nesses dias, como nós podemos nesse tempo guardar um coração firme em fé. Porque a fé, que é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, a prova das coisas que nós não vemos, ela tem sido atacada nesses dias. E há de se saber, e há de pensarmos que de alguma maneira, se nós não tomarmos cuidado, alguém diz assim: a fé deu uma esmurecida. Alguns até acreditam assim: a minha fé abalou um pouquinho. Por quê? Porque muitas vezes nós esperamos por fé uma resposta de Deus em algo que nós não vemos, ou pelo menos não recebemos como nós gostaríamos de receber. E é essa fé que precisa ser preservada nesses dias. E o Senhor tem me feito entender que para que eu viva essa fé que Ele quer que eu viva, eu preciso entender o que está acontecendo à minha volta e discernir o tempo de tudo que está acontecendo à minha volta. Porque nem sempre a fé vai me fazer receber tudo aquilo que eu quero receber nessa vida presente. E nós vamos ver aqui hoje, e eu quero que você preste bastante atenção e entenda no seu espírito essa palavra, que a fé não é a certeza de que tudo que você quer aqui nesse mundo você vai receber, mas a fé é acima de tudo uma convicção, que ainda que você não veja tudo que você quer aqui nesse mundo acontecendo de maneira visível, tocável, você pode ter uma esperança e uma convicção de que o Senhor, Ele é fiel e Ele vai te entregar aquilo que você espera. Só que você precisa primeiro discernir. E discernir o quê? Discernir os dias que você está vivendo. Eu preciso discernir os dias que eu estou vivendo. E a primeira coisa que eu preciso entender é que Jesus já falou que esses dias seriam dias em que muitas pessoas iriam aparecer. Quando você abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 24, verso 23 a seguir, você vai ver Jesus dizendo assim: olha, nos últimos dias, muitos vão aparecer dizendo: Cristo está aqui, Cristo está ali, Cristo está acolá. E Jesus disse: não acredite nisso. Por quê? Porque são falsos mestres. Verso 24: eles aparecerão, irão fazer falsas profecias, realizarão sinais, maravilhas, e se possível, eles irão enganar até os eleitos.
Mas Jesus diz no verso 25: por isso eu estou avisando vocês antecipadamente. O que Jesus está falando? Vai chegar um tempo em que muita coisa falsa vai se revelar, em que muita coisa falsa vai acontecer, e eu estou avisando vocês de forma antecipada. E esse tempo que vai chegar, a Bíblia conta lá em Efésios 5, Paulo falando aos Efésios, ele diz: meus irmãos, andem de maneira sóbria, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Por quê? Para que vocês não sejam insensatos, mas sejam sábios. Então nós precisamos discernir o tempo, precisamos entender os dias que nós estamos vivendo, para não andarmos de maneira insensata. E esse é um grande desafio para a igreja do Senhor nesses dias: não andar de maneira insensata, mas andar de maneira sábia, porque a sabedoria vai nos guardar. E o verso 16 diz: se você tivesse cuidado, você vai aproveitar ao máximo cada oportunidade. O que precisamos? Aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Por quê? Porque os dias são o quê, irmãos? Então quer dizer que há quase 2000 anos Paulo já falou que os dias seriam maus. Os dias não são maus por aquilo que nós estamos vendo agora. Os dias são maus porque Jesus já havia falado que seriam maus. Porque Paulo já havia, por meio do Espírito Santo ali, revelado que os dias seriam maus. Então não existe uma realidade tão distante daquilo que Deus já não tenha nos revelado. Os dias já seriam maus. E aí eu e você precisamos tomar cuidado, porque em meio a esses dias maus, lá em Efésios 5,17 diz que nós precisamos compreender, Efésios 5,17, compreender, não andar como insensato, para compreender qual é a vontade do Senhor. A fé que nós precisamos ter nesse tempo é uma fé que nos leva a compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor é que eu e você mantenhamos uma fé viva, acesa, firme nos nossos corações, com a convicção de que Ele está guardando as nossas vidas. Só que se você não entender esse cenário, você pode correr um grande risco de olhar para essas coisas e falar bem assim: nossa, mas as coisas estão tão difíceis, os homens estão tão complicados. É assim ou não que a gente pensa? Só que a gente se esquece que tudo isso já está escrito na Bíblia, querido. Abre lá 2 Timóteo capítulo 3, quando você pega a Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, você acha mesmo que o que a gente está julgando ser ruim hoje, Deus já não nos revelou por meio de sua palavra? Lá está escrito: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Como serão esses tempos? Os homens serão egoístas. É assim que você vê hoje a humanidade? Sim ou não? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Essa é a característica do mundo. Verso 3: os homens serão sem amor pela família, irreconciliáveis, pessoas que você não consegue trazer uma reconciliação de perdão, de amor, de convívio, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Verso 4: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a realidade que Jesus falou por meio de sua palavra dos homens, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí Jesus disse: afasta-se desses também. Só que qual que é o segredo então, pastor, para a gente viver diante desse cenário? Nessa carta mesmo aqui de Paulo a Timóteo, lá no versículo 10, olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele fala: meu filho, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Verso 11, pode seguir. As perseguições, os sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram em Antioquia, em Ícone, em Listra, quanta perseguição eu suportei, mas em todas essas coisas o Senhor me livrou. Verso 12, de fato, escute isso por favor, de fato, todos os que desejam viver piedosamente serão perseguidos. É um fato, irmão. A perseguição, ela não pode assustar a igreja, porque Jesus já falou na sua palavra. Lá em Paulo escrevendo a Timóteo: você quer viver piedosamente em Cristo? Você vai ser perseguido.
Você quer viver piedosamente em Cristo? Vai ser perseguido. E olha o que diz o verso 13. Paulo fala, mas a você, Timóteo, contudo, os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganando, sendo enganado. Verso 14, mas você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Sabe o que Deus está dizendo para nós como igreja? Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, mas aqueles que confessam a fé, aqueles que têm convicção do que aprendeu, eles permanecem naquilo que aprendeu. E o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos pela palavra, que Jesus nos garantiu, que ainda que se levante perseguições, que ainda que se levante terremotos, guerras, todas as coisas, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não tosqueneja, Ele não cochila, Ele não vacila, Ele não dorme, Ele está atento. O guarda de Israel é aquele que nos guarda. Só que você precisa ter uma fé que te faça discernir o tempo, entender a realidade do tempo. E eu estava pensando essa semana sobre isso, sobre como manter a fé, porque o que Hebreus diz aqui é: a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, a certeza daquilo que esperamos. Nós precisamos ter a convicção de andar por fé. E eu não sei se vocês viram, e eu quero compartilhar com vocês. Eu falei pela manhã, e eu vou repetir aqui de novo, porque eu acho que é extremamente importante. Eu te peço muita atenção agora, porque nós estamos vivendo um tempo de muitas informações, de muitas coisas acontecendo. E surgiu, do dia 30 para cá, uma imagem que circulou. Eu vi muita gente aqui mesmo da nossa igreja compartilhando, eu vi muitas pessoas compartilhando, mas às vezes sem entender a profundidade do que realmente estava sendo comunicado naquele tempo. Então o Senhor colocou no meu coração, porque nós queremos andar por fé, viver por fé, e precisamos discernir o que Deus está falando nesse tempo. E o que Deus está falando? Tem um pastor norte-americano chamado Jeremiah Johnson. No dia 30 de outubro desse ano, ele teve um sonho com o Brasil. Quem viu esse sonho? O grande dragão vermelho sobre o Brasil. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem viu? Poucas pessoas, né? Amém. Então coloca a imagem para mim, por favor, Natan. Essa imagem que ele utilizou para ilustrar esse sonho foi essa imagem. Ah, pastor, mas isso aí foi o sonho dele esse ano? Foi. Mas isso já está na Bíblia? Tá. Se você abrir Apocalipse 12, você vai ver que tem lá uma profecia de um dragão vermelho sobre as nações. O que esse pastor falou sobre esse dragão vermelho? E há uma confusão muito grande, porque as pessoas estão usando essa profecia para trazer alguma guerra ideológica, política, partidária, e não tem nada a ver com isso. Me permita ler para você, preste muita atenção, a profecia que o pastor profetizou na íntegra, do sonho que ele teve. Ele falou o seguinte: em 30 de outubro, eu fui dormir e recebi um sonho profético. Eu vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil, e um homem que eu sabia que tinha o espírito de Jezabel. Ele estava montado nele. O dragão vermelho estava cuspindo fogo sobre a atmosfera da nação, e eu entendi como intimidação e medo. E o homem com o espírito de Jezabel tinha nas mãos um chicote para a perseguição, escute, para a perseguição da verdadeira igreja no Brasil. Você está falando que é da verdadeira porque existe uma falsa. Enquanto eu observava o homem e o dragão vermelho trabalhando, uma coisa muito estranha me aconteceu. Muitas igrejas no Brasil começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resistir, mas para realmente fazer uma parceria com ele. Alguém viu que essa semana uma grande igreja deu um aceninho para um grupo político? Te peço perdão pelo que nós fizemos. O que a presidente do partido falou? Nós não queremos o seu perdão. Muitos grudaram a cauda do dragão não para resistir, mas para realmente fazer uma parceria com ele. Demônios de homossexualidade, perversão, falsa doutrina começaram a se manifestar em todos os lugares. Falsa doutrina, o que Jesus falou? Surgirão falsos mestres, profetas, enganando, se possível, até os eleitos. Então a profecia do pastor aqui, querido, do dia 30, só aponta para aquilo que Jesus já falou. Chorei ao ver o movimento da falsa igreja no Brasil se associar à imoralidade, à maldade. E essa falsa igreja começou a perseguir a verdadeira igreja no Brasil. E de repente, e é isso que tem a ver a profecia, de repente eu vi uma companhia,
Uma companhia, no termo militar, é um pouquinho mais que um pelotão, um pouquinho menos que um batalhão, de 60 a 200 pessoas aproximadamente. Uma companhia e uma mobilização massiva de intercessão. Uma mobilização massiva de intercessão, que começaram a lançar flechas no céu para derrotar o dragão vermelho. Esses homens impetuosos, eles não se intimidaram, mas eles começaram a jejuar e a orar como nunca antes. Eu os vi viajando para lugares estratégicos, ferindo o chão com missões de oração. O espírito e o poder de Elias começaram a ser derramados entre a verdadeira igreja do Brasil. E eu ouvi Deus dizer: vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. Observe, enquanto eu, o Senhor, diz: separo as ovelhas das cabras, o trigo do joio, o puro do impuro. Nos próximos anos eu farei com que o meu povo brilhe como nunca antes. Haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja do Brasil, e grande corrupção entre a falsa igreja. Veja como a falsa igreja faz parceria com o homem no dragão vermelho, com o espírito de Jezabel. Eles se submeterão aos seus decretos demoníacos e até se juntarão a ele em perseguição à verdadeira igreja. Das trevas, da profundeza e da corrupção no Brasil, eu levantarei uma companhia profética pura nos próximos anos, que aprenderá a lamentar novamente. Farei com que minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do Espírito como nunca antes. Eu estou convocando, diz o Senhor, uma geração de Elias que confrontará Jezabel. Querido, por que eu quero trazer isso na íntegra para você? Porque a fé que nós precisamos ter nesses dias precisa ser uma fé que nos leve a discernir corretamente todas as coisas. E eu vi um tanto de gente, de jovem, compartilhando essa imagem, talvez sem nem sequer ler, porque é isso que o mundo está vivendo hoje: informações e informações sem conhecimento. Nós temos uma sociedade vazia de conhecimento verdadeiro por causa da velocidade de informação, e aí fica cheio de informação superficial, sem entender a profundidade do que Deus está falando. E aí se reuniu, para que você entenda, na segunda e na terça-feira, se reuniram dois grandes homens da nossa nação, o Ângelo Basso e o Gabriel Cantarino, e eles foram conversar com o pastor Jeremias em uma live ali, para compreender o porquê dessa profecia e como Deus estava falando. Primeiro, o pastor Jeremias, ele não sabia que tinha eleição no Brasil. Ele não sabia o que estava acontecendo no Brasil. E ele disse claramente que a profecia não tinha a ver sobre a política, nem mesmo sobre o presidente atual ou sobre o presidente que estava por vir. A profecia, na verdade, não tem a ver sobre a perseguição da igreja, porque essa perseguição já está descrita lá em Apocalipse. Mas a profecia tem a ver com o Senhor levantando uma companhia apostólica e profética nesse tempo, com o espírito daqueles que não temem nada, que oram, que jejuam, que consagram ao Senhor, para com fé mover o mundo sobrenatural. E ele estava dizendo ainda que o dragão no sonho representa de fato esse espírito de Jezabel, um espírito que promove imoralidade, perseguição. E olha o que está acontecendo. Às vezes a gente está preocupado com perseguição, com medo, e ele disse: esse espírito de Jezabel será derrotado por homens que estão sendo chamados, homens e mulheres chamados para ser como Elias, cheios de Deus, para confrontar Jezabel e toda imoralidade. E eles falaram ainda, ao falar da purificação da igreja, isso não tem a ver com a purificação ideológica de esquerda para direita, de direita para esquerda. Isso tem a ver com a purificação do corpo de Cristo. Porque, irmão, de verdade, eu continuo me recusando a acreditar, e eu falei isso aqui há alguns dias, e eu vou falar de novo. Eu me recuso a acreditar que nós, como igreja, gastamos muito mais tempo defendendo posicionamento político do que indo para o chão, se dobrar diante de Deus e chorar e se lamentar diante de Deus. Eu me recuso a acreditar que a gente se mobiliza muito para uma manifestação, para uma carreata, do que se mobilizar para clamar aquele que tem o único poder nos céus, na terra, para mover definitivamente sobre a sua igreja, a sua realidade. Eu me recuso a acreditar nesse evangelho medíocre, porque é isso que acontece.
quando nós depositamos a nossa confiança e esperança naquilo que é daqui da terra. Eu me recuso a acreditar que a gente gasta mais tempo com essas coisas do que com Deus. Eu me recuso a acreditar. E essa purificação precisa acontecer. Por quê? Porque existe uma falsa igreja e uma verdadeira igreja. E entenda uma coisa: não sou eu quem separa, não somos nós quem separamos, é o Senhor quem separa o joio do trigo. Cabe a Ele separar ovelhas de cabra, cabe a Ele separar impuro do puro, não cabe a nós. Mas eles disseram ali, terminando, falando, o barulho dessas profecias estão trazendo à tona tudo que Deus quer trazer. Por quê? E eu falei, no domingo passado, eu falei, irmãos, vamos orar, porque não dá para a gente aceitar a Bíblia pela metade. Ou a gente aceita a Bíblia como ela é, de verdade, na íntegra, ou a gente não aceita. E a Bíblia diz em Timóteo que nós devemos orar pelas autoridades que são constituídas por Deus, que nós devemos erguer as nossas mãos por aqueles que estão em exercício de autoridades ou na eminência de exercer. Ah, pastor, isso é uma ofensa para minha mente, orar por aquele que eu não concordo. Que bom que é uma ofensa para a sua mente, porque o Ângelo Basso diz que nesses dias Deus vai ofender a nossa mente para revelar o nosso coração. Tem que revelar o nosso coração. Se o nosso coração como cristãos não nos permite orar para que Deus exerça misericórdia e graça sobre a nossa nação, por alguém que a gente não concorda, porque orar por quem a gente concorda é bom, né, irmão? Não é maravilhoso? Porque quem faz tudo que a gente quer é top demais. Mas quando você tem que orar por aqueles que você discorda, isso te ofende? Que bom, está revelando o seu coração hoje diante de Deus. Revela o meu coração diante de Deus. Porque se eu quero andar em fé, eu preciso entender a origem da fé. E a origem da fé, para voltar aqui para Hebreus, a origem da fé que nós temos é uma origem que já foi feita por meio do Evangelho em Romanos capítulo 1, 17. Que o Evangelho, coloca lá, Romanos 1, 17. Deixa eu ler com você, para que você entenda qual é a fé que você recebeu e a gente caminhar aqui para encerrar. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Ah, pastor, nós não podemos orar por essa pessoa, porque eu não acredito que Deus não vai fazer justiça. Não, Deus vai fazer justiça, mas a justiça de Deus não é revelada na minha justiça, ou na sua forma de pensar justiça. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, do princípio ao fim, sempre foi revelada no Evangelho. E o que é a justiça de Deus revelada no Evangelho? Que Jesus veio, morreu, salvou, ressuscitou, pagou o preço por mim e por você. Eu e você que era pecador, como todos aqueles que nós estamos julgando aí como pecadores. O Evangelho de Deus é a justiça de Deus revelada a mim e a você, desde o princípio, desde o começo até o fim. Nós precisamos acreditar nessa justiça, porque o justo viverá pela fé. E se tem algo que nós precisamos combater e batalhar nesses dias, é a nossa fé. Judas, um livro que está lá antes de Apocalipse, um capítulo apenas, o verso 3. Lá está escrito em Judas, que nós estamos ali, nós que recebemos. Ele fala, amados, embora eu tivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo, para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi confiada a todos os santos. Qual foi a fé que foi confiada a todos os santos, irmãos? Quem são todos os santos? Onde estão todos os santos aí? Vou perguntar de novo, eu acho que agora você vai entender. Quem são todos os santos? Alguns entenderam de novo, talvez vai entender na terceira. Quem são todos os santos? Vocês, eu, todos os santos. Nós somos todos os santos. E o que Judas está dizendo? Eu estou insistindo em escrever para vocês, para que vocês batalhem pela fé. Ah, querido, batalhar pela fé não tem a ver com batalhar por aquilo que a gente está com medo de acontecer na nação. Batalhar pela fé. Ah, pastor, mas eu tenho que defender o princípio, eu tenho que defender o Evangelho. Eu já te falei aqui, o Evangelho nunca foi escrito por aqueles que defendiam o Evangelho. As pessoas não foram mortas para defender o Evangelho, elas foram mortas porque elas viveram o Evangelho. Elas foram mortas porque enquanto alguns estavam dizendo, vocês não são dignos, vocês não merecem amor, eles estavam dizendo, não, nós amamos vocês. Jesus veio para trazer amor. Enquanto estavam jogando ali nas covas dos leões, eles estavam dizendo, nós amamos vocês, Jesus pode salvar vocês. Eles não estavam. Esse é o Evangelho. O Evangelho é revelado, querido, quando Pedro foi pegar a espada e cortou a orelha de Malco, e Jesus falou, Pedro, não.
Alguns irmãos estão se preparando para a guerra aí, né, Adriano? Fernando já está preparando para ir para o sítio, para correr da guerra. A verdade do Evangelho não é revelada na violência física deste mundo, numa defesa daquilo que nós colocamos como uma pseudo-defesa mesmo. É isso que eu tenho visto. A verdade do Evangelho, querido, ela é defendida no mundo espiritual. Entende? É na realidade espiritual que as coisas acontecem. Porque a palavra já disse aqui, haverá um tempo de perseguição, de lutas, de dificuldades, mas aqueles que batalham pela fé, eles permanecerão de pé, convictos, com uma certeza, com uma esperança, que é no mundo espiritual que o Senhor já nos confiou todas as coisas. Porque nós não nos movemos por aquilo que vemos. Os homens não morreram para defender o Evangelho, eles morreram por viver o Evangelho. A igreja hoje não morre mesmo pelo Evangelho. O Spurgeon diz isso, né? A igreja hoje não morre pelo Evangelho, porque ela não vive totalmente pelo Evangelho. E o Senhor está nos chamando a esse tempo. O Senhor está nos chamando a essa realidade. Tem uma outra coisa que o Spurgeon diz que eu gosto muito. Ele fala, a mensagem que a igreja prega, isso ele escreveu há mais de 200 anos atrás. Imagina se ele estivesse vivendo hoje. A mensagem que você prega, que eu prego como igreja, muitas vezes não está sendo ouvida pelo mundo por causa da vida que nós levamos. Qual que é a vida que nós levamos? De fé. Se nós não entendemos a origem da nossa fé, nós não vamos conseguir andar de acordo com o que a nossa fé nos propõe. E olha o que diz em Hebreus 1:3. Tudo foi formado, o universo foi formado pela palavra de Deus. E esse universo que foi formado pela palavra de Deus não foi feito com aquilo que é visível, foi feito com aquilo que é invisível. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito, porque nós andamos por fé, não por aquilo que vemos. Em 2 Coríntios 4:18 está escrito, porque a nossa esperança não está em fixar os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo. A nossa esperança não está em fixar os nossos olhos naquilo que estamos vendo, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que nós estamos vendo agora é passageiro, é transitório. Daqui 4 anos talvez você vai estar brigando de novo pelas mesmas coisas. Mas aquilo que não se vê é eterno. E aquilo que é eterno é o que deve permanecer em nós, como igreja do Senhor. Se você pegar aqui, querido, essas coisas, você vai ver que Deus deu um bom testemunho. E eu estou caminhando para finalizar. Deus deu um bom testemunho acerca desses homens. Abre lá para você ver em Hebreus capítulo 11, verso 2. Olha como esses homens viveram. Hebreus 11, 2. Pois por meio dela, por meio da fé, os antigos receberam um bom testemunho. Esse testemunho não se trata apenas de dizer, olha, como fulano está sendo abençoado, como ciclano tem recebido bênçãos de Deus. Não é esse o bom testemunho que Deus deu. O bom testemunho que Deus deu àqueles homens é que eles cresceram em graça diante de Deus. É que embora alguns deles não tenham recebido tudo que eles esperavam receber, eles tiveram uma fé que operava pelo amor. Em Gálatas 5:6 diz isso, que a fé que nós recebemos, ela opera, ou seja, ela atua pelo amor. Quem é o amor? Quem? Deus revelado em Jesus. A fé que nós precisamos ter nesses dias é uma fé que opere, que atue pelo amor. Deixa eu te perguntar de verdade, a fé que você tem hoje, ela está operando, está atuando pelo amor verdadeiro de Deus, o amor visível que nós estampamos e que nós estamos declarando durante todo esse ano. Porque se a sua fé estiver operando pelo amor, você vai entender o que foi entregue a você, e você vai entender o que é de fato alcançar o resultado que Deus quer que você alcance. Porque Deus não te deu um espírito de medo, de covardia ou de aprisionamento. Deus te deu um espírito de poder, de equilíbrio e de amor. Amém? E aí, olha para você ver, essa fé que opera em amor, o que ela causa? Eu vou finalizar em Hebreus 11:32. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Sim ou não? Está ouvindo bem aí atrás aí? Eu preciso que vocês guardem bem isso que eu vou ler aqui agora também. A fé é a certeza daquilo que não esperamos. Aliás, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Olha o que aconteceu com esses homens de fé, na galeria da fé. Quem mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão,
de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos. Pela fé eles conquistaram reinos, praticaram a justiça. Guarde isso aqui agora. Alcançaram o cumprimento das promessas. Você pode repetir comigo? Alcançaram os cumprimentos da promessa. Fecharam a boca de leão, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição física, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertos, para poder alcançar uma ressurreição superior. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqueles homens tiveram tanta fé que eles falaram: eu não quero ser liberto não, eu quero ser morto aqui no corpo, para alcançar uma ressurreição superior, que é a ressurreição na glória em Cristo Jesus. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados, açoitados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, aflitos, maltratados. Pastor, mas eles não receberam o cumprimento da promessa? Receberam o cumprimento da promessa. Olha o que diz o verso 38. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Olha, querido, 39. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Meu Deus. A Bíblia se contradiz agora, então? O que você acha? Versículos anteriores a gente não citou aqui que eles receberam o cumprimento das promessas? Por que agora no versículo 39 Deus aparece dizendo que nenhum deles havia recebido o que havia sido prometido? Por que será? Por que será, irmão? Como eles receberam o cumprimento da promessa, se depois Deus fala que eles não receberam o que havia sido prometido? Porque aqueles homens precisaram entender que a promessa não se tratava de uma promessa terrena, temporal e passageira. Se tratava de uma promessa eterna, que não tem fim, de um reino que não se acaba, de uma vida que é sempre diante de Deus. Onde está escrito, pastor? Olha só, por que essa promessa eles não receberam? Verso 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Toda a promessa que Deus havia feito para eles foi resultado em algo melhor para nós. Você tem ideia do que é esse algo melhor? Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos conecta a uma promessa eterna, uma promessa que não é corruptível, uma promessa que não acaba, uma esperança que está viva dentro de cada um de nós. Então aquilo que eles esperavam, de alguma forma Deus nos deu. Deus havia planejado para nós algo melhor, para que por meio de nós eles fossem aperfeiçoados. Então esses homens, eles não desfrutaram daquilo que melhor Deus poderia dar à humanidade, que foi o Filho dele, que ele entregou a mim e a você. E por que esses homens entenderam isso? Se você voltar lá, olha o resultado que esses homens entenderam. No versículo 13 do Hebreus capítulo 11. Você tem que ler a Bíblia assim, tá? Você lê uma coisa na frente, volta atrás de novo, lê de novo, volta de novo. Mas em Hebreus 11, 13, fala por que esses homens, nenhum deles receberam aquilo que Deus havia prometido. Por quê? Porque todos esses homens viveram pela fé e morreram sem receber o que havia sido prometido. Eles viram de longe, e de longe apenas saudaram. Como Moisés, né? Sabe da história de Moisés? Chegou na terra prometida, Moisés olhou e falou: uau, agora eu vou conquistar o que Deus me deu. Talvez alguns de nós estão assim, né? Na beirinha da terra prometida, de tudo que Deus prometeu. E como Moisés, a Bíblia diz ali, ó, eles viram de longe e só saudaram. Só disseram assim: ô Vitória, tá chegando, hein? Tá chegando. Vou alcançar. Eles viram de longe, só saudaram. Por quê? Porque eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Eles enxergaram isso. Olha o que diz o verso 14. Eles entenderam
que os que assim falavam mostrando que eles estão buscando uma pátria. Qual pátria? Verso 15. Se estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, eles teriam oportunidade de voltar para ela. Entende isso aqui, querido? Se você ficar pensando como igreja do lugar de onde Deus te tirou, talvez você tenha até oportunidade de voltar para esse lugar. O que te faz manter a fé que você recebeu? O que te faz te manter na posição que você recebeu? É saber que você não pode voltar para o lugar de onde você veio. Porque o verso 16, porque ao invés de voltar para esse lugar, você espera um dia uma pátria que é muito melhor, uma pátria celestial, uma pátria que é eterna. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e por isso Deus lhe disse: estou preparando para eles uma cidade. Lá em João capítulo 14, verso 1, Jesus falou, escute, sabe o que Jesus falou? João 14, 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, não fique aflito com as coisas que estão acontecendo aqui na terra. Eu vou para o céu, eu vou para a casa do meu Pai. Credes em mim, credes no meu Pai. Eu vou para lá, eu vou preparar morada. Verso 2, eu vou preparar uma morada. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, tem uma casa preparada para você. Não se turbe o seu coração, não fique desesperado. Creia, eu tenho um local para você, eu tenho uma pátria celestial para você, eu tenho uma outra realidade para você. Fique sobre os seus pés, por favor, vamos orar. Vamos, diáconos. De adoração seja sempre aleluia, exaltado, Jesus Filho. Sim, nós estamos esperando uma pátria. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus Filho de Glória ao Senhor. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus Filho de Deus. Vamos orar. Pai, nós consagramos esses elementos ao Senhor nessa noite. O Senhor tem preparado a nós uma morada, e essa morada é eterna, ela não é passageira, ela é celestial. E ainda, Senhor, que a gente não vê, ou que não venhamos receber terrenamente essa esperança que temos, cremos que o Senhor tem algo ainda muito maior e melhor para nós. Então mova, Senhor, os céus sobre essa cidade, sobre essa nação, porque nós cremos que o Senhor está levantando o teu povo para jejuar, para orar, como nunca antes nessa terra, como nunca antes nessa nação. Libera o teu poder, Pai. Nós consagramos esses elementos, nós dedicamos esses elementos ao Senhor, na certeza de que participando do corpo e do sangue do Senhor, nós vamos ter a nossa aliança renovada contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Os irmãos vão estar distribuindo, fique à vontade. Os céus pra me encontrar, Participe aí da ceia. que não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare naquela cruz, Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração
exaltado, seja exaltado, engrandecido. Poderoso é e não há nada que apague o seu amor. Claro, isso a Ele. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Continue adorando, orando, falando com o Senhor. Todos pegaram pão, suco, está bem abaixo aí do cálice. Ficou alguém sem pegar? Você que é de outra denominação, que está aqui, pode participar, se ele é do Senhor. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Peguei já. Examine, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Não é para examinarmos uns aos outros, é examinarmos a nós mesmos. Então veja, confesse, peça perdão, fale com o Senhor, coloque diante do Senhor aquilo que você quer colocar nessa noite e participe com alegria. O Senhor quer renovar a nossa fé nesta noite, uma fé viva, de uma esperança única, de um Deus que pode todas as coisas. Tendo partido o pão, o Senhor disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Sempre que comerem esse pão, vocês fazem isso em memória de mim. O pão da vida, o verbo de Deus, o pão que nos alimenta para nunca mais sentirmos fome. Na ceia do Senhor nós temos a comunhão do Senhor sendo manifestada à igreja, o seu corpo. Não se trata de um ato meramente religioso ou simbólico, mas se trata de uma realidade espiritual. Ao comermos desse pão, nós cremos que nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Pai, nós agradecemos o Senhor pelo teu sacrifício, porque o Senhor preparou algo melhor para nós, e foi o teu Filho Jesus. E o Senhor em nós tem aperfeiçoado aqueles que desfrutaram de uma promessa verdadeira que vem do Senhor. Que você possa comer com alegria nessa noite. Adora, proclama tua glória.
Senhor Jesus disse: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança que eu faço com vocês pelo meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês beberem, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que eu trouxe aqui nessa noite, querido, não tem a ver com uma profecia para te causar um medo. Não tem a ver com medo. Não é medo. Porque a Bíblia diz que o amor, ele lança fora todo medo. E nós estamos aperfeiçoados no amor, que é o amor de Jesus. Mas existe uma palavra que talvez você possa estar preocupado. E esse grande dragão, o que é que vai acontecer? Deixa eu te dar uma notícia. O Cordeiro de Deus venceu. O Cordeiro de Deus venceu. Você não precisa se preocupar. Lá em Apocalipse capítulo 5, João, Apocalipse capítulo 5 está escrito, verso 2: eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Escute. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém se encontrou digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, João, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que abriu para vencer, e que venceu, e que abrirá os 7 selos. E depois eu olhei e vi um cordeiro, que parecia ter estado morto. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que foi morto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele parecia estar morto, mas agora ele estava de pé, sentado ele estava de pé no trono. Ele estava de pé no trono. Jesus, querido, está de pé no trono. O dragão que se levanta sobre as nações, sobre o Brasil, não pode vencer o Cordeiro de Deus, porque ele foi morto e ressuscitou. E aquele Cordeiro que estava de pé no trono, ele estava ali em volta, cercado pelos seres viventes, pelos anciãos. E eles tinham chifres, olhos que são como Espírito de Deus enviados sobre a terra. Ele se aproximou, recebeu à mão direita o livro. E ali então, ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha harpa, taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois o Senhor com teu sangue comprou para ti povos de toda tribo, língua e nação. Tu constituísse reinos e sacerdote para o nosso povo, para o nosso rei. E aí então verso 11 está escrito dizendo, verso 11: e então olhei e ouvi a voz dos anjos, milhares e milhares rodeavam no trono e cantavam, dizendo com os anciões. Verso 12: cantavam com alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A Ele seja honra, a Ele seja glória, seja adoração pelo século dos séculos, para sempre e sempre. Amém. Tome o cálice com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Ele é invencível, Ele é invencível. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a glória, pois ressuscitaste vivo. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Declare mais uma vez: és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre
Mais uma vez declare: és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aleluia. O Cordeiro de Deus é invencível. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Salva de palmas, Jesus. Exalte aquele que vive e reina para sempre. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Se assente um pouquinho aí, querido. Aleluia. Eu já estou terminando, mas por favor, não se perca aí não. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus.